Olá, sou Carlos Moreira. Quero primeiramente te cumprimentar com a Shalom. O que é a Shalom? Shalom do hebraico, do original, do aramaico, a língua que o Senhor falava, o Senhor Jesus, ele se expressava, é a paz completa. O que é a paz completa? Paz de alma, do espírito e a paz do físico. Paz em derredor também. Portanto, essa paz que eu desejo para você, neste mundo que ainda estamos em crise. Estamos em crise. Estamos num momento difícil que estamos passando. Mas é um momento difícil. E desejo saúde para você, desejo prosperidade e desejo calmaria na sua vida, a paz. Quero compartilhar nesta manhã, nesse dia, nós estamos no mês de maio de 2020. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra de ânimo, de fé e de esperança. Maiormente esperança. Eu vou ler uma passagem que está no livro de São Mateus, no capítulo 14. Essa passagem ela está do versículo 22 ao 34 do capítulo 14 de São Mateus. É assim: o Senhor Jesus, ele vem andando sobre as águas. Sobre as águas. Esta passagem diz que Pedro também viu o Senhor vindo. Ele disse: Mestre, se o Senhor permitir, permita que eu vá até aí com o Senhor. E o Senhor Jesus disse: Vem. Vem comigo. Olha o que diz o texto. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Vou repetir o que o Senhor Jesus disse. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus aqui, em qualquer instância da nossa vida, Ele sempre vai nos dizer: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quem diz isso é aquele que venceu a morte. Quem diz isso é aquele que tudo pode. Quem diz isso é aquele que está assentado à direita do Pai. Você pode me perguntar: mas ele disse isso? Não. Ele diz. Ele é vivo. Ele está vivo. Acredite nisso. Tem bom ânimo. Sou eu. Não temais. Sempre o Senhor vai falar isso. Ele é bom. Ele é bom.
Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro estava no barco e ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro era um homem como eu e você. Pedro não diferenciava nada de mim, de você. Nada. Pedro era um homem, um apóstolo, em que ele portava a palavra de Deus, mas era um homem comum, como ele diz nas suas epístolas. Ele é categórico quando diz nas epístolas que ele era uma pessoa como eu e você. Não muda nada. A única coisa que vai mudar aqui é o que nós vamos ler. É o que diferencia as pessoas. O que diferencia a nossa crença. É o que diferencia aqui, ó. É aqui. No espírito do homem. Olha o que eu vou ler. Então Jesus lhe respondeu: Vem. Pode vir. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E o Senhor lhe respondeu: Vem. Pode vir. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vou repetir. Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro estava fazendo a mesma coisa que o Senhor estava fazendo. Ele estava imitando o seu mestre. Ele estava com o olhar fixado no seu mestre. Ele estava na fé convicto no seu mestre. Seu olhar não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas estava convicto no seu mestre, estava convicto no seu Senhor, estava convicto naquele que o chamou, estava convicto naquele que conduz a vida eterna, estava convicto naquele que ressuscita dos mortos, estava convicto naquele que disse: Não temais, sou eu, tenha bom ânimo. Ele estava convicto. Convicção. Você sabe o que o inimigo quer roubar de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Sua convicção. A sua convicção. Por que o mundo, a mente das pessoas estão perdidas? Porque muitos estão perdendo a sua convicção. Sua convicção está perdida. Podemos dizer que a sua convicção mudou de direção. E a sua convicção? E você? Como está a sua convicção? O Senhor estava andando sobre as águas. Humanamente dizendo, é impossível. Mas nós vamos ter uma desculpa, como sempre temos desculpa. Mas era o Senhor. É o Filho de Deus. É o Filho do Altíssimo. Ele tudo pode. Amém.
Só que Pedro, quando estava olhando para o seu mestre, ele fez a mesma coisa. E Pedro morreu. Pedro morreu. Pedro, ele diz na epístola dele que ele era sujeito às mesmas paixões. E ainda vai mais além. Ele diz que Elias, que orou a Deus e fez com que não chovesse em Israel 3 anos e meio, também era sujeito a cair como todo homem, como eu, como você, como todos. Mas aqui tem uma questão fantástica, que é o cerne desse texto, que é isso que o Senhor quer passar para nós. Enquanto Pedro olhou para o Senhor Jesus, ele também andou sobre as águas. Ele imitou o seu mestre. A palavra fé do hebraico quer dizer emuná. A emuná, para você entender, ela é uma palavra que ela não é só crer. Não. Eu creio. Não. Isso não é fé. A fé consiste em crer, acreditar, seguir, que é o que ele fez. Ele saiu do barco e foi até seu mestre. Seguir, dar o controle da sua vida, ter esperança e, resumindo tudo, aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou escrito: eu não vivo, eu morri, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha velha criatura, o meu velho ser dominador, a minha pessoa que controlava tudo, ela passa a ser secundária na minha alma. Cristo passa a ser o meu Senhor. Então, Ele me direciona no caminho que eu devo andar. Então, Ele me dá as ordens. É Ele quem abre as portas. É Ele que ilumina os meus caminhos. É Ele que me dá sabedoria. É tudo ao meu redor depende dEle. E tudo no meu espírito depende dEle. Cristo passa a ser o meu Senhor e o meu Mestre, como Pedro fez aqui. Ele estava olhando simplesmente para o seu Senhor. Mas aconteceu algo aqui que normalmente acontece. Vou ler para você. No versículo 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro estava olhando fixamente para a pessoa do Senhor Jesus. Vou repetir. Pedro estava olhando fixamente para a pessoa do Senhor Jesus, andando sobre as águas, vindo. Senhor, és tu que vem vindo? Ordena-me que eu vá até aí com você. Quero estar juntinho do Senhor. Quero sentir o teu calor, o teu abraço, o teu carinho. Mas eu quero estar perto do Senhor. E o Senhor falou: vem, pode vir. E Pedro foi sobre as águas. Não viu dificuldade, não viu barreiras, não teve desculpas, não deu desculpas, mas... Só que tem um probleminha. Quando ele observou o vento, começou a afundar. O que é o vento? É quando nós desviamos os nossos olhares, nossa atenção, nossa fé, nossa esperança, nossa existência
de Deus. E olhamos para onde só existe morte, só existe derrota, só existe críticas, só existe desamor, só existe inveja, corrupção, perversidades. É isso. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a nossa esperança é outra. Nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos ser curados. Nós vamos ter uma mente renovada. Nós vamos ter a esperança renovada. Nós vamos ver um outro mundo que não é este mundo que nós enxergamos. Porque nós estamos olhando para o autor da vida. Nós estamos olhando para a porta que ao céu conduz. Nós estamos olhando para aquele que tudo pode. Quando ele olhou o vento, ele teve medo. Como está o mundo hoje? Como estão as mentes das pessoas hoje, hein? Pânico, medo, desespero. Eu vou te convidar para você. Não observe o vento. Tenha prudência com o vento. Mas vá em direção ao seu mestre. Olhe para o seu mestre. Olhe para aquele que o madeiro está vazio. Olhe para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Olhe para aquele que nem a morte pôde deter na sepultura. Olhe para aquele que te ama. Olhe para aquele que restaura a sua vida. Olhe para aquele que restaura a sua família. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo deixou escrito em Atos, dizendo assim, se eu não me engano foi o apóstolo Paulo, me perdoe se eu errei, mas eu acredito que foi ele ou foi Pedro, foi um dos apóstolos, me perdoe, mas ele quis, a frase está lá, isso foi dito. Crê, acredita no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. Mas olhe para o Senhor Jesus, não olhe para o vento. Mantenha a sua fé fixada na pessoa do Senhor Jesus. Tenha a sua profissão no Senhor Jesus. Tenha o seu casamento no Senhor Jesus. Tenha a sua crença no Senhor Jesus. Tenha os seus filhos, seu esposo, sua esposa aos cuidados do Senhor Jesus. Tenha os seus bens na pessoa do Senhor Jesus. E tenha a sua existência na pessoa do Senhor Jesus. É um apelo que eu te faço nesse dia. E ele está tão lindo hoje. Ele está tão bonito. O Senhor Jesus está tão bonito. No começo do Apocalipse, João, o apóstolo, ele teve a visão do Apocalipse das coisas que vão acontecer brevemente. Vai acontecer. O vírus é um alerta. Mas tudo vai acontecer. Leia o livro do Apocalipse, depois você me fala. Ah, eu não acredito. Então você não acredita na pessoa do Senhor Jesus. Eu devo estar falando com a pessoa errada. Mas eu acredito que você crê na pessoa do Senhor Jesus. Hoje, ele tem os cabelos brancos, como a mais pura lã. Ele tem os pés, as mãos,
reluzentes, como um metal polido, lindo. Ele é vestido de uma roupa branca, e um cinto de ouro. É um cinto que rodeia ele. O seu rosto é como o sol que brilha pela manhã. Os seus olhos brilham tanto que parecem chamas de fogo. E ele está à direita do Pai. Ele te chama a você. Ele quer te abraçar. Ele quer compartilhar com você. Ele se importa com você. Ele se importa. Ele ama você. Por favor, faço esse apelo com você. Faça como Pedro na primeira instância. Concentre-se no seu mestre e caminha com ele. No seu Senhor, no seu Cristo, no seu Messias. Vá com ele. Concentre-se na... Você não vai se arrepender. Ele mudou minha história. Ele mudou minha vida. Ele mudou meu estado de espírito, de ânimo. Ele mudou tudo ao meu redor. Ele mudou tudo na minha família, na minha casa. Ele mudou a maneira de eu enxergar o mundo, a vida, as coisas, as pessoas. Ele mudou tudo. Por isso que ele diz, eu faço nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Tenha fé, acredite, tenha ânimo. Por favor. Como que eu faço isso? No Apocalipse diz que o Senhor nos fez reinos e sacerdotes, não é isso? Está lá. O que é o sacerdote? Você é o sacerdote da sua alma. Ele, no sacrifício, ele derramou o seu sangue. Então você é o sacerdote da tua alma. Então vá lá no teu altar, que é o teu cantinho, teu quarto, o lugarzinho que você busca o Senhor. E dobra os teus joelhos. E fala, Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me dê para mim a capacitação de olhar somente para o autor e consumador da minha fé e obter dele os ensinamentos que eu preciso e eu caminhar até eu encontrar a porta que ao céu conduz, mediante a companhia dele. Por favor, você é o sacerdote da tua alma. É você que tem esse direito. A fé é individual, a fé é pessoal. Aqui era Pedro e o Senhor, como na vida somos nós e o Senhor. Enquanto Pedro andou sobre as águas, é porque ele estava olhando para o seu mestre. Mas quando ele observou o vento, ele afundou. Então ele gritou. Ele gritou dizendo, salva-me, salva-me, Senhor. Me salva. E o Senhor Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que olhou o vento, Pedro? Por que você duvidou? Para o Senhor não tem crise. Para o Senhor não tem dificuldade. Para o Senhor não tem doença. Para o Senhor não tem derrota. Para o Senhor existe a vontade dEle. Se você ficar doente é para a glória do Pai. Se você passar por dificuldade é para a glória do Pai. Uma coisa é certa, Ele vai te preparar para a vida eterna. O mundo passa, as coisas passam, a idade chega, a morte vem. Mas em Cristo Jesus, a vida e vida em abundância. Tá bom, meu irmão, minha irmã?
Desejo para você paz, saúde, prosperidade. Desejo para você a paz que o mundo não tem. E qualquer dúvida, se precisar, se inscreva lá no meu canal. É uma orientação, tá? Não é o foco aqui não é esse. Mas se inscreva lá, ponha lá a sua pergunta, alguma coisa, ou no Facebook, os meus amigos do Facebook, nós compartilhamos todos os dias. E aí a gente vamos conversando. Tenha esperança, acorde de manhã, leia um versículo da Bíblia, ore ao Pai, entregue os seus caminhos a Ele e vá para as suas atividades. À noite você volta, ou à tarde, ore ao Senhor agradecendo pelo dia que se passou e durma em paz. E faça isso sucessivamente. Você vai ver a sua vida mudar. E olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que morreu e ressuscitou. A cruz está vazia. Se você for lá hoje em Jerusalém e for lá no túmulo aonde ele foi colocado, vai dizer assim: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Um dos anjos disse assim: por que buscai os vivos dentre os mortos? Ele ressuscitou, ele é vivo, ele vive e ele fala. Shalom a todos, em nome do Senhor Jesus.